A gente sabe que a grande maioria das cenas de Chaves, o Kiko não é lá muito inteligente, não consegue usar muito do seu cérebro. Porém, muito de vez em quando, mas muito de vez em quando mesmo, em alguma das cenas de Chaves, o Kiko não era tão burro assim. Hoje eu vou mostrar pra você algumas cenas do Kiko sendo inteligente. Então, roda a vinheta e se inscreve no canal porque o assunto hoje é interessantíssimo. Bora, galera! Bem, uma das primeiras cenas que eu me recordo do Kiko sendo inteligente acontece no episódio em que a Chiquinha, o Chaves e o Kiko estão fazendo um sorteio através do famoso cara ou coroa. E a Chiquinha diz que se cair cara, ela ganha. Se cair coroa, o Chaves ganha. E aí nós temos um momento em que o Kiko é surpreendentemente, e muita gente não reparou, que nessa cena o Kiko foi sim muito esperto. Já que ele pergunta, e quando é que eu ganho? Já que nessa cena o Kiko percebeu que a Chiquinha não havia falado as regras do que teria que acontecer para que ele ganhasse. E aí ela enrola ele falando que ele ganha se acontecer o contrário, e o Kiko acredita, sendo que não tem como, literalmente não tem como acontecer o contrário. Ou é cara ou é coroa. Por um tempo ele ainda conseguiu ser inteligente e quase conseguiu seus direitos de ganhar a competição, a ganhar a brincadeira. Mas uma outra cena do Kiko sendo inteligentíssimo acontece no episódio Os Espíritos Zombeteiros. Isso porque nesse episódio o Kiko foi genial, usou seu cérebro e soube até um pouquinho pensar. Isso porque o Chaves e o Kiko estavam tentando descobrir por que os pratos desaparecidos apareciam sempre no barril do Chaves. E aí foi de repente o Kiko que teve a ideia deles vigiarem à noite para saber quem coloca os barris lá. Eles combinarem de ir até lá naquela mesma hora para descobrir o que estava acontecendo. Nesse momento... Aquí están todos los minutos. Nosotros venimos aquí al patio y nos escondemos. Para ver quem viene na noite. O Kiko foi até estrategista e foi sim inteligente. Foi muito esperto da parte do Kiko e parece ter um plano que a Chiquinha faria, inclusive na segunda versão dos Espíritos Zombeteiros, a Chiquinha bola o mesmo plano. Nesse momento o Kiko foi sim inteligente. Vamos para a próxima cena do Kiko usando o seu cérebro sendo esperto, que eu vou falar sobre um episódio em que o Kiko consegue enganar o Chaves. Isso porque o Kiko convence o Chaves de que ele vai pagar para ele 1 milhão de cruzeiros. Sim, 1 milhão de cruzeiros. Ele mente pro Chaves que ele vai pagar tudo isso. Ele até fala pro Chaves que vai assinar num papel e que vai pagar de qualquer maneira. Porém, é claro que isso é uma baita de uma mentira. Isso porque ele nem tem todo esse dinheiro, é apenas uma criança de 8 anos. Mas nesse momento o Chaves foi burro e o Kiko usou sua inteligência. Agora vamos para uma outra cena do Kiko ser inteligente, que eu tenho certeza que você aí de casa lembra e você nem reparou que nesse momento o Kiko estava sendo esperto. Vou falar sobre um episódio que o Kiko enrola o Chaves em relação à comida. Isso porque tem um episódio que o Kiko está indo dividir um sanduíche de presunto com o Chaves. E nesse episódio o Chaves nem repara que o Kiko está bolando um plano para ficar com a maioria dos sanduíches. Isso porque nessa cena, na verdade, nós temos dois momentos dos dois sendo inteligentes. Eu já falei isso nessa cena do vídeo sobre os momentos em que o Chaves foi inteligente. Eu vou deixar aqui na tela e no card. Nessa cena o Chaves está colocando a maioria dos lanches que tem no sanduíche do Kiko, colocando no seu sanduíche. E de repente o Kiko, quando chega e vê os dois sanduíches, ele simplesmente pega o sanduíche que está com a maior parte e vai embora. Ou seja, nesse momento o Kiko foi muito esperto. Isso porque ele já sabia que o Chaves estava fazendo aquilo e foi inteligente na hora e pegou o maior sanduíche. E o Chaves teve que ficar com o menor. E a melhor parte é ele pegando tudo que o Chaves tinha colocado, colocando de volta e se mandando. Veio mais gostoso. Juntamos tudo. Isso. Agora sim. É soco. Essa cena que conseguiu ser inteligente e usar a cabeça por uma das primeiras vezes. Agora vamos para uma outra cena de Chaves, que o Kiko também é inteligente, que acontece no episódio Quem Não Tem Cão, Caça com Rato. E nesse episódio o Kiko aparece na cena final da primeira parte, com um rato na mão, falando, e quem disse que eu não posso ter animais. E nessa cena o Kiko é simplesmente muito inteligente, já que ele conseguiu pegar um rato e meter na vila, sem ninguém ver. Eu sinceramente amei essa cena a primeira vez que eu assisti, e eu tenho certeza que você também gostou bastante, porque foi uma das cenas que o Kiko foi mais inteligente
Inteligente, em que eles quiseram mostrar mais a inteligência do garoto e mais o quanto ele consegue sim ser esperto às vezes. Agora vamos para uma outra cena, galera, que o Kiko também é inteligente, que eu considero como uma das cenas que o Kiko foi mais esperto do seriado inteiro. Eu vou falar sobre o episódio e isto merece um prêmio. Eu vou falar sobre duas cenas por aqui. Primeiramente, eu vou falar sobre a primeira cena que ele é inteligente nesse episódio, que acontece no momento em que ele está enganando a Dona Florinda, já que ele finge pra ela que ganhou uma estrelinha de ouro. Sim, ele fala pra ela que foi o professor Girafales que deu, sendo que na verdade ele pegou de uma amiga da escola. Mas nessa cena o Kiko foi sim inteligente, porque ele quis enganar até a própria mãe, pra poder ganhar reconhecimento sem nem merecer. Mas que ele foi inteligente nessa cena, ele foi sim. A sua inteligência foi demonstrada. Agora eu vou falar sobre esse mesmo episódio em uma outra cena que o Kiko também foi inteligentíssimo. Na cena em que o professor Girafales está ali se perguntando quem foi que lhe fez aquela caricatura em que fez a cabeça dele em um corpo de uma linguiça, para dizer mestre linguiça. Bem, acontece que nessa cena específica o Kiko é muito esperto, já que ele faz o Chaves dizer que foi ele, para que ele possa ganhar um sanduíche de presunto no lugar. Essa cena o Kiko é inteligente demais, pelo amor de Deus. É uma pena que a sua inteligência nesse momento faz... Naturalmente, isto merece um prêmio. Você gosta de biscoitos? Sim. Pois esse pacote é só pra você. Sim. Já que depois o professor Girafales presenteia o Chaves com biscoitos. Não era bronca coisa nenhuma, e sim presente por uma grande obra de arte que o professor Girafales presenciou. E o pior é que o Chaves acabou representando uma coisa que acontecia muito na época de 70 e que acontece muito hoje em dia. Às vezes uma obra que parece que não vale nada, realmente acaba sendo reconhecida. Então foi muito boa essa piada real que o Chaves fez, e muito bom o momento do Kiko sendo esperto. Uma outra cena que nós temos do Kiko sendo inteligente foi no episódio de Gota em Gota Minha Mãe Fica Louca, que é a cena em que o Kiko tenta enganar o Chaves tenta enganar o seu barriga. Apesar de que não deu certo o plano, ele foi esperto na hora e raciocinou. Isso porque ele queria se vingar do seu barriga de ter falado o que ele falou pra ele, e aí depois ele tentou fazer com que o Chaves molhasse o seu barriga, e grita pro Chaves: Chaves, você pode jogar água agora que não tem mais nem... E tenta se vingar do seu barriga, só que não dá certo. Mas é uma cena, mais uma vez, que o Kiko foi sim inteligente, usou a cabeça mais uma vez. Se você gostou do vídeo de hoje, de todas as cenas que eu trouxe sobre o Kiko ser inteligente, você não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo se você ainda não curtiu, compartilhar, me seguir no meu Instagram, não tô postando praticamente nada por lá, mas vou tentar voltar a ficar ativo por lá também. Vou ficando por aqui, galera, até a próxima. Chaves, todos atentos, olhando pra